Salve galera, beleza? Vamos nesta nossa aula fazer uma retomada e uma revisão muito rápida sobre o segundo reinado. Destacar aí as questões políticas, as questões de cunho mais estruturais, ou seja, as questões que vão envolver revoltas, a economia e a formação da sociedade à época. Então, o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é o seguinte: o segundo reinado é fruto de um contexto histórico, não acontece da noite para o dia. O segundo reinado se dá, sobretudo, a partir do contexto da passagem do primeiro reinado com a abdicação de Dom Pedro I ao trono ao período regencial, que é marcado ali pelas regências, pelas revoltas, pela disputa política entre regressistas e liberais. Então toda essa conjuntura vai culminar ali com o segundo reinado. E aí é importante pensar assim, nas personagens dessa história. Então a grande personagem, claro, é Dom Pedro II, mas Dom Pedro II é Dom Pedro II por quê? Quem formou, quem deu base para a formação desse cara? Então, o primeiro aspecto é pensar que ele é formado quando é deixado aqui moleque, criança no Brasil, por exemplo, José Bonifácio, pelo Barão de Itanhaém. Então, ele vai sendo moldado para aprender a lidar com as questões de governo, de exercício do poder. E mais do que isso, também é relevante levar em consideração o fato que Dom Pedro II, ele consegue, de uma certa maneira, observar os movimentos políticos que acontecem durante o período regencial. E aí, com muita inteligência, talvez, ou estratégia política, ele vai conduzir o segundo reinado por um tempo bem longo, 49 anos, de 1840, gente, a 1889. É muito tempo de governo, não é? Muito tempo mesmo. Então vamos lá. Primeiro ponto, então há necessidade de construir essa figura, construir o imperador. Construir como? Como um rei majestoso, então usando ali de toda a pompa e circunstância que faz parte da monarquia. Construir a figura de um imperador estadista, capaz de lidar com os problemas, capaz, por exemplo, de dar conta de todo o movimento da Guerra dos Farrapos que chega ao segundo reinado vindo do período regencial, e Dom Pedro vai lidar com essa situação. Também é formada a imagem de um imperador popular, civil, que consegue lidar com as questões e as causas da população. Então, essa é a construção do imperador. Do ponto de vista político, é importante lembrar, há duas grandes personagens políticas no contexto. Os Saquaremas, que compõem lá os conservadores, a junção de regressistas vai compor esses Saquaremas, os conservadores. Por outro lado, os Luzias, que são os liberais, que, por incrível que pareça, são os responsáveis pelo golpe da maioridade. Então, os liberais que fizeram com que Dom Pedro assumisse logo o trono lá com uns 15 anos de idade, o que não queria lá os conservadores. Enfim, são as curiosidades do Brasil. Por isso que a gente diz que, na verdade, liberais e conservadores tinham poucas diferenças ideológicas, a não ser a ideia dos liberais ali, que queriam mais autonomia das províncias, e os conservadores mais centralização desses poderes. No modo geral, a grande ideologia deles era igual, era o poder, a busca pelo poder. Então, fruto desses dois grupos, vai se dar o grande embate que a gente chama de eleições do cacete. É isso mesmo, tiro, porrada e bomba. Eleições do cacete. Então tem até uma imagem que representa ali a eleição do cacete, que é um bazar das eleições, que mostra então armas sendo vendidas para a galera se preparar para a eleição. Então foi uma eleição com muita treta. Se você acha que hoje tem muita treta, naquela época também já havia. Essa eleição do cacete é vencida pelos liberais, só que aí Dom Pedro sofre uma pressão dos conservadores e ele então vai fazer o seguinte: ele vai dissolver a Câmara eleita, que era de maioria liberal, e vai estabelecer então um ministério conservador. Aí a coisa complica por quê?
porque Dom Pedro vai ter uma briga com parte dos liberais, e essa parte dos liberais depois vão compor aqui as revoltas liberais. Nesse movimento todo, nessa discussão histórica toda, Dom Pedro vai estabelecer uma prática em 1841 chamada de rodízio do poder. Então ele já percebe, né? Ele deve ter lido Maquiavel, entendeu as coisas do príncipe, que ele precisava manter o poder, não só conquistar o poder. E para manter ele vai articulando, vai fazendo esses grupos aí entrarem meio que num diálogo, enfim. E aí ele vai fazendo um rodízio de poder entre esses grupos. Dom Pedro vai retomar aquilo que estava na primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, e essa Constituição garantia o poder moderador ao imperador. Então o imperador tinha o poder sobre os outros três poderes. E aí Dom Pedro II, assim como o pai, retoma a ideia do poder moderador e recria o Conselho de Estado, que estava ali submetido também a Dom Pedro nas práticas de governo e assim por diante. Esse movimento todo da política vai então ganhando força até que em 1847 Dom Pedro II, baseado então no parlamentarismo inglês, mas não muito, vai criar aqui no Brasil via decreto o parlamentarismo, escolhendo então um primeiro-ministro para comandar a parte do parlamento brasileiro. Só que presta muita atenção, o parlamentarismo proposto por Dom Pedro é chamado de parlamentarismo às avessas. O que isso quer dizer? Era um parlamentarismo não tão parlamentarista assim, não tão próximo à ideia do parlamentarismo britânico, inglês, que nasce lá do contexto da Revolução Gloriosa de 1688. Aí tem que voltar na história, né, galera? Não tem jeito. Mas, basicamente, essa revolução vai dizer assim, então a monarquia vai ter um papel. A monarquia vai ter o papel de chefe de Estado. O parlamento vai ter o papel de chefe de governo. Portanto, no parlamento inglês, o rei reina, mas não governa. E aqui no Brasil, como é às avessas, aqui no Brasil o rei vai reinar e ao mesmo tempo vai governar. É isso aí. Então, Dom Pedro, o mani panso, como alguns diziam na época, manis, várias mãos, panso, pansudo, vai ter o poder absoluto sobre tudo, lá, lá. Então, esse parlamentarismo vai ter um aspecto interessante aí, que a gente nunca pode esquecer, que é a criação, em 1853, do Ministério da Conciliação, influenciado aí, sobretudo, por Honório Carneiro Leão, que era, então, o líder à época, o primeiro-ministro, digamos assim, à época, e ele vai propor, então, a criação de um Ministério da Conciliação para conciliar ali os saquaremas e os luzias, conciliar conservadores e liberais. Então, chama a galera, olha, é o seguinte, o que vocês têm em comum? Isso, firmeza. O que vocês têm de diferente? Isso, firmeza. Então, vamos fazer o seguinte, vocês têm mais coisas em comum, terra, escravo, interesse econômico, do que coisas diferentes. Então vamos criar aqui uma conciliação, fazer um acordo para que o império cresça e vocês cresçam junto com o império, e aí a gente vai alternando o poder. Então isso vai se dar, Dom Pedro sai muito fortalecido desse movimento, sai muito forte do ponto de vista de organização política. Bom, e agora passando para as revoltas. A gente tem que tomar muito cuidado porque existiram várias revoltas no Brasil pré-independência, no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. Então, às vezes mistura tudo isso, vira uma coisa louca. Mas vamos focar aqui. Revoltas liberais, fruto, então, desse processo aqui, da criação do Ministério Conservador, os grupos que vão romper, então, com Dom Pedro II. Então, os grupos que rompem com Dom Pedro vão encabeçar essas revoltas. Primeiro na região de São Paulo e Minas, 1842, começa uma série de revoltas, que são revoltas mesmo, tropas armadas, canhões, e aí o Império logo vai contra-atacar, mandando as tropas conduzidas por quem? Por quem? Por Caxias, que vai ser importante quando se fala da Guerra do Paraguai também. Então Caxias vai vencer na guerra contra esses grupos,
liberais. Então, a primeira vitória de Dom Pedro contra os liberais. Depois há uma outra revolta, uma revolução, no caso, que é a Revolução Praieira, que acontece em Pernambuco. Mais uma vez, Pernambuco era a província mais rica do Brasil, tinha dado muito certo, e ali muitas revoltas aconteceram. A Revolução Praieira, ela tem algumas notas interessantes. Então, era de ideais republicanos, buscava liberdade de imprensa, foi conduzida aí, por exemplo, por Pedro Ivo, que muda toda uma posição política quando ele assume essa revolta contra o Império. Ela é orquestrada pelas imprensas livres à época, que queriam mais autonomia, mais liberdade. Então, por exemplo, quando se pega aqui Praieira, por que Praieira? Porque foi tocada pelo Partido da Praia. Quem era o Partido da Praia? Era um grupo que se organizava e se encontrava no escritório, enfim, na sede do jornal conhecido como Diário Novo. Esse jornal, então, ficava na Rua da Praia, eles se encontravam lá na Rua da Praia, então ficou Partido da Praia. Além desse jornal, também outros eram importantes na luta que vai culminar com a Revolução Praieira. O jornal Repúblico, a revista O Progresso. Então, quer dizer, há todo um papel da imprensa. E aí vai se estourar essa revolta em 1848, por uma série de questões e detalhes políticos que você pode ver melhor no vídeo que vai aparecer aí no card. E aí o que acontece? Acontece que eles são pressionados, vencidos pelo Império, e os líderes do movimento são exilados, são mandados embora do Brasil. Depois de 2 anos se dá anistia e muitos voltam aqui para o Brasil, enfim, porque Dom Pedro queria manter, de certa forma, esse diálogo com essas elites que compunham parte desses grupos. Um fato curioso é que em 1848 está rolando na Europa, na França sobretudo, aquilo que se chama a Primavera dos Povos, que também eram movimentos aí de cunho liberal, buscando autonomia, enfim, repúblicas mais representativas. Ponto de vista econômico, gente, simples, mas complexo ao mesmo tempo. A base do trabalho era o trabalho escravo, humano escravizado. A agricultura era basicamente na lógica da plantation, ou seja, grandes propriedades de terra, trabalho escravo e monocultura. Nesse período do Segundo Reinado se destaca o café como grande produto exportado, produzido e exportado no Brasil, o ouro negro. Claro que ainda havia exportação do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do algodão, do tabaco, da borracha, sobretudo a partir do boom lá da vulcanização dos pneus, de Goodyear e assim por diante. Mas o foco, o que era importante para a economia, era a venda e a exportação do café. Além disso, o desenvolvimento das linhas férreas, sobretudo por investimento privado, e aí Barão de Mauá se destaca muito nesse sentido. É criada a primeira ferrovia do Brasil, a Petrópolis, que ligava o porto de Guanabara até a região de Petrópolis para fazer o escoamento do café que era produzido na região do Vale do Paraíba. E depois vai ser criada também, por incentivo de Barão de Mauá, a São Paulo Railway Company, que vai ligar Jundiaí a Santos para fazer o movimento de fluxo dos produtos, sobretudo do café da região oeste de São Paulo, que vai crescer muito e tem uma característica interessante que a região oeste, Terra Roxa, vai ser uma região que predomina o trabalho de imigrantes europeus, enquanto a região do Vale do Paraíba de humanos escravizados. Então tem toda uma questão aí que daria para explorar, mas não é o objetivo da nossa conversa agora. A tarifa Alves Branco de 1844, que vai aumentar o valor do imposto a produtos importados, sobretudo dos que eram importados da Inglaterra, e isso vai fazer com que a importação diminua e que se incentive o desenvolvimento das indústrias e das empresas locais. Começa aí o surgimento de algumas indústrias no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, que vai impactar aí na questão do tráfico negreiro, que vai ser proibido, e aí muitos deixam de
comprar, né, esses humanos e investir também nas produções e nas indústrias que estavam surgindo no contexto do segundo reinado. Só um detalhe que eu não falei, Barão de Mauá também vai investir na produção de barcos a vapor, na questão do desenvolvimento do uso do gás para movimentação de energia. Então ele vai ser um grande empreendedor aí para ajudar esse desenvolvimento industrial do Brasil. A sociedade à época, para fechar a nossa conversa, ela era marcada pela divisão da Casa Grande e da Senzala, ou seja, então os brancos donos de terras, os humanos escravizados, e no meio desses grupos, brancos com profissões liberais, profissionais liberais, negros libertos, mestiços, que compunham ali aquele grupo do meio intermediário. Além disso, era uma sociedade violenta, muitos castigos físicos, sobretudo aos escravos, e uma sociedade em que havia muito a prática de abandono de crianças, sobretudo nas rodas lá dos enjeitados. Beleza? Então essa é a síntese aqui do segundo reinado. Próxima conversa a gente traz um pouquinho a questão da Guerra do Paraguai, a ascensão e a queda da monarquia. Até mais, tchau, tchau.